Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma ótima noite, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Evangelho no Lar, do canal do Centro Espírita Nosso Lar de São Carlos, estado de São Paulo, interior de São Paulo. Como vocês estão? Tudo bem? Hoje, mais uma vez, eu não estou ao vivo com vocês, mas eu prometo que hoje vai ser o último dia. Na próxima quarta estaremos ao vivo, normalmente como antes. Minhas férias já estão se acabando. Logo, logo estaremos unidos novamente ao vivo, combinado? Hoje a gente vai então para o item 20 do capítulo 5 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. A gente vai falar sobre o tema A felicidade não é desse mundo. E aí, você já pegou sua aguinha? Já pegou o seu evangelho? Tá tudo certo aí? Já se organizou? Então, muito bem. A gente já pode começar então, não é mesmo? Não se esqueçam, pessoal, sempre é muito importante vocês curtirem, vocês compartilharem os nossos vídeos aqui, porque ajuda a gente a espalhar um pouco da mensagem da doutrina espírita, que é o objetivo do nosso canal. A gente aceita sugestões também, se vocês tiverem, ok? Quiserem colaborar com a gente. Muito bem, a gente sabe aqui que no capítulo 5 a gente está falando um pouquinho a respeito de bem-aventurados os aflitos, e a gente vai continuar nesse tema. Todo mundo está pronto aí? Vamos lá então? Vamos fazer uma oração, porque a gente sempre inicia com uma oração. Então vamos lá, pessoal. Queria convidar todos para se unirem a mim, aos irmãos que estão aqui participando, a Jesus e aos espíritos superiores, em agradecimento, primeiramente, pela oportunidade de termos esse momento tão importante, que é o Evangelho no Lar para todos, por a gente compreender a importância do compromisso e o tanto que ele nos faz bem, que nos ajuda, não é mesmo? Então, que a gente possa sempre estar juntos, que a gente possa sempre aprender as mensagens de Jesus e, principalmente, que a gente possa colocá-las em prática. Agradecer muito aos irmãos que estão aqui aprendendo conosco e nos ensinando. E pedir aos espíritos amigos que fluidifiquem a nossa água para que ela sirva de bálsamo salutar no auxílio da cura das nossas dores, das nossas aflições, tanto físicas, quanto morais, quanto espirituais, mentais, emocionais. Somos feitos de tantas camadas, não é mesmo, pessoal? Então, que Jesus nos abençoe e abençoe o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, pessoal, esse aqui é mais um daquele que continua falando as instruções dos espíritos. A gente tem. Esse aqui é um pouquinho mais longo, tá? Mas fiquem comigo. Ele fala então sobre o tema A felicidade não é desse mundo. A gente vai começar a ler. Dei uma pausinha para poder pegar o meu óculos, que é mais fácil para enxergar com ele. Então vamos lá. A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. A felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade dessa máxima de Eclesiastes. A felicidade não é desse mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, portanto, incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que pareçam favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça,
cada um tem sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimento e de decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e de expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que lhe cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que escutam, visto que demonstrado está por experiência arquissecular que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-las. Se o homem ajuizado é uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. O em que consiste a felicidade na terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares às provas e à expiação, forçoso é se admita que algures moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzai das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelam. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muito queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações por vindouras um mundo no qual já não seja vã a palavra felicidade. Esse texto ele foi ditado por François-Nicolas Madeleine, o cardeal Morlot, em Paris, no ano de 1863. Esse cardeal, ele era um cardeal católico francês, arcebispo de Paris e que teve grande relevância na história da Igreja Católica e também para o Espiritismo, uma vez que ele volta trazendo essas mensagens. E a gente vai ouvir mais uma mensagem dele mais para frente aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que fala sobre o tema sede perfeitos, assim como o vosso Pai também o é, né? Então, ele vem nos explicar o seguinte, aquilo que nós já conversamos anteriormente. Muitas vezes a gente tem inveja de algumas pessoas achando que elas são felizes porque são ricas, porque têm tudo, porque são jovens, porque são bonitos, porque são isso, porque são aquilo.
E ele vem falar que a gente muito se engana quando a gente, se deixa levar por esse tipo de pensamento, porque vivemos, mais uma vez, eles vêm nos lembrar, vivemos um planeta de provas e expiações. Ele até compara a Terra com uma prisão, né, com uma penitenciária, na palavra dele aqui. Uma penitenciária é onde as pessoas vão para pagar seus erros, seus equívocos, não é isso mesmo? A gente dá uma a gente dá uma dourada na pílula e fala que aqui é uma escola, que a gente vem para aprender. É também, mas muitas vezes estamos aqui até obrigados, né, porque somos espíritos ainda rebeldes. Temos muitos tipos de espíritos aqui na Terra. Às vezes a gente pensa que as pessoas que são favorecidas pela fortuna, são mais felizes ou que foram favorecidas por Deus, mas esse é um ledo engano. Ele diz aqui que cada um tem a sua parte de labor, de miséria, de sofrimento e de angústia, não é mesmo? E a gente às vezes, entende que nós seremos felizes, né, a felicidade, nós alcançamos a felicidade, mas, nessa existência, infelizmente, a felicidade, na sua no seu mais puro significado, ainda não conseguimos encontrar. É claro, temos momentos felizes, momentos de alegria, de grandes realizações. Sem dúvida, nós conseguimos experimentar esse gostinho, mesmo porque se nós não soubéssemos o que é felicidade, como poderíamos almejá-la, não é mesmo? Então, apesar dele considerar a felicidade no ponto em que estamos uma utopia, ele diz que não pensemos que a Terra vai continuar para sempre sendo esse país, ó, esse planeta de provas e expiações, porque tudo evolui, a Terra também evoluirá. Ele até nos chama a olhar para trás e pensar nas, nas melhorias, nos desenvolvimentos já realizados pela humanidade. E isso ele está falando em 1863. De lá para cá, tivemos grandes avanços na tecnologia, avanços em teorias, a, a, nós homens, nós como humanidade, avançamos muito intelectualmente também. É pena que a gente talvez esteja um pouco para trás na asinha do avanço moral. Então, por isso ainda não consigamos alçar voos ainda maiores, porque a nossa asinha da moralidade talvez ainda esteja um pouco atrofiada. Mas ele disse que Deus plantou nesse universo moradas muito avançadas, muito mais evoluídas para espíritos muito mais evoluídos. E que um dia, eu achei interessante a palavra que ele utiliza, nós vamos gravitar para esses diferentes planetas, onde poderemos ser realmente felizes. Então ele nos conclama aqui, ele fala assim, meus queridos filhos, toda hora ele usa, né, essa expressão, meus filhos amados. Ah, é importante que cada um de nós nos despojemos do velho homem. Olha que interessante isso, né? Muito legal. Ele nos chama, nos pede e nos diz que a gente tem que se libertar desse ser que ainda muito inveja, que ainda é muito orgulhoso, que ainda é muito vaidoso. Quem de nós não pode dizer, puxa vida, eu nunca senti inveja de alguém? Quem de nós pode dizer, eu nunca tive meu ego machucado por alguém, eu nunca fiquei com raiva de ninguém, eu nunca quis que aquela pessoa se desse mal. Todos nós podemos dizer isso, porque somos realmente imperfeitos. Mas quando nós começamos a lutar, que eu espero que seja o nosso caso, contra essas más inclinações, quando a gente
pode olhar para trás e dizer: "Bom, sim, eu já tive inveja, eu já invejei aquele meu amigo que conseguiu uma baita promoção e que mora super bem e que, né, sei lá, tem uma pessoa maravilhosa do lado dele". Mas, apesar de já ter invejado, hoje eu não mais o invejo, hoje eu o admiro. Hoje eu procuro ser como ele, eu procuro tentar fazer como ele e desejo que ele seja ainda mais feliz, né. Então, se a gente conseguir, eh, entender as nossas sombras e admiti-las inclusive, né, e é muito difícil a gente admitir que a gente sente inveja, porque se a gente admite que a gente sente inveja, até o nosso ego fica machucado. Então, eh, ainda somos criaturas muito primitivas, não é mesmo, pessoal? Mas se a gente conseguir admitir e se a gente puder dizer: "Mas hoje eu já não sinto mais, mas hoje eu tento não mais me deixar levar pela vaidade, pelo orgulho, mas hoje eu já tento, cultivar virtudes, hoje eu já tento trabalhar na caridade, hoje eu já tento, me esforço por me melhorar", a gente pode dizer que somos realmente bons espíritas, quando fugimos das tentações. Quando fugimos, que sem querer que elas nos agarrem, né. Bom, meus queridos, hoje era o que eu